Muito bem, pessoal, vamos continuar nessa aula os nossos exercícios a respeito do título crédito tributário. Essa revisão, essa verificação de como os conhecimentos vistos na parte teórica estão sendo cobrados atualmente. Então vamos lá, nossa questão é a nossa questão número 101 agora, vamos lá. Marque a opção correta. Então é lá, queremos a opção correta. Letra A. A compensação, a dação em pagamento em bens móveis e a decadência extinguem o crédito tributário. Ora, voltando para mim, minha gente, já sabemos disso. De acordo com o artigo 156, inciso 11 do CTN, o que extingue o crédito é a dação em pagamento em bens imóveis. E já sabemos também que a decisão hoje definitiva do Supremo Tribunal Federal, de acordo com a decisão definitiva da ação direta de inconstitucionalidade 1917, da ADIM 1917, embora tenha sido concedida liminarmente na ADIM 2405 a possibilidade de que uma lei criasse a dação em pagamento em bens móveis como hipótese de extinção, essa possibilidade não existe porque posteriormente veio a decisão definitiva da 1917 determinando que não cabe outra hipótese de extinção além daquelas previstas no CTN. Portanto, a nossa primeira afirmativa está errada na medida em que aparece a dação em pagamento em bens móveis como hipótese de extinção. E quais são as 11 hipóteses de extinção? Pagamento, compensação, transação, remissão, prescrição e decadência, conversão, depósito em renda, consignação, pagamento antecipado e homologação, consignação judicial em pagamento, decisão administrativa irreformável, decisão judicial passada em julgado e dação em pagamento em bens imóveis. Cuidado, só para a gente aproveitar aqui a questão, a dação em pagamento em bens imóveis não tira a natureza tributária, não tira a natureza pecuniária do tributo. O tributo é uma prestação pecuniária e o sujeito passivo está espontaneamente oferecendo o bem para quitar uma dívida tributária. Tanto é que esse bem não vai a leilão, absolutamente, ele é transferido para o patrimônio público e fim de papo. Nos termos previstos na lei, porque para que haja essa hipótese de extinção, dação em pagamento em bens imóveis, não basta estar citada no CTN. Tem que haver uma lei daquela pessoa jurídica competente para instituir aquele tributo, determinando que há essa hipótese de extinção do crédito. Legal? Então, primeira afirmativa é errada. Vamos para a segunda. Na segunda afirmativa, determina que o parcelamento, o depósito do montante integral, a concessão de tutela antecipada em ação judicial suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Essa está corretíssima. Voltando para mim. Minha gente, as hipóteses de suspensão do crédito estão no artigo 151 do CTN, moderé cocopá, moderé cocopá, moderé cocopá. Quais são? Moratória, depósito do montante integral, reclamações e recursos, concessão de medida liminar em mandado de segurança, concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras ações judiciais que não sejam mandado de segurança e parcelamento. Certo? 6 hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. É importante aqui a gente fazer um comentário com relação às súmulas vinculantes atuais do Supremo Tribunal Federal, que determinam que não pode ser exigido depósito recursal, ou seja, depósito para que o sujeito passivo possa recorrer de uma decisão de primeira instância, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial. Ok? Não pode ser exigido. Agora, se o sujeito passivo espontaneamente quiser depositar, maravilha, vai suspender a exigibilidade do crédito. Mas não pode ser exigido o depósito recursal em função das recentes súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Legal? Então, são 6 as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e
3 delas estão citadas nessa letra B, que está correta, portanto. Mas vamos verificar o erro das outras. Vamos lá. A terceira afirmativa, a remissão, perdão da dívida, previsto no artigo 172 do CTN, como hipótese de extinção do crédito. A decisão administrativa irreformável, sem dúvida nenhuma, aquela decisão definitiva na órbita administrativa, para a qual não cabe mais nenhuma ação anulatória, nenhum recurso de ofício. Extingue o crédito, se favorável, sujeito passivo, evidentemente. E a anistia são modalidades de extinção do crédito. Ora, minha gente, a anistia não. A anistia é uma hipótese de exclusão do crédito tributário. Então, voltando para o Borbinha, cuidado. É muito fácil. Suspensão, moderé, cocopá. Moratória, depósito montante integral, reclamações e recursos, concessão de medida liminar em mandado de segurança, concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras ações judiciais e o parcelamento. Exclusão, somente 2. Isenção e anistia. Muito fácil. E as 11 de extinção do crédito tributário, desde o pagamento até a dação em pagamento em bens imóveis, nos 11 incisos do artigo 156 do CTN. Então, moderé, cocopá suspende, exclui só 2, isenção e anistia, e as outras são hipóteses de extinção do crédito. Agora, cuidado. Só para a gente aproveitar aqui a questão. O que é a isenção, o que é a anistia? Ambas dizem respeito ao fato de que a lei determine que não seja feito o lançamento. Se a lei determinar que não seja feito o lançamento do tributo, isenção. Se a lei determinar que não seja feito o lançamento da penalidade, anistia. Diferentemente da remissão, em que o crédito é constituído e depois, pelo lançamento, e depois perdoado. Então, uma perguntinha básica. Você, como autoridade fiscal, vai chegar no estabelecimento, lavrar um auto-infração, lançar, constituir o crédito, fez o lançamento do tributo e da penalidade. Amanhã vem uma lei perdoando tão somente a penalidade lançada. Que benefício é esse? Remissão ou anistia? É remissão, porque o crédito já foi constituído pelo lançamento. Agora, se a lei dissesse assim, não serão efetuados lançamentos de penalidades até R$10, porque a cobrança não vale a pena, aí é anistia, porque a autoridade sequer vai lançar os R$10. Ok? Então, cuidado. Isenção e anistia, ambas dizem respeito ao fato de não se fazer o lançamento. Se do tributo, isenção. Se da penalidade, anistia. Legal? Agora, lançou o crédito, seja lá do que for, tributo, penalidade, juros de mora, seja lá do que for, e depois foi perdoado, remissão, perdão. Remissão dos pecados, perdão dos pecados. Remissão do crédito, perdão do crédito. Legal? Vamos adiante. Então, o erro na letra C está na anistia, que não é hipótese de extinção e sim de exclusão. Vamos ver a letra D. Extinguem o crédito tributário a transação, sem dúvida nenhuma, inciso 2º do artigo 156. Sem dúvida nenhuma, quando o sujeito passivo deposita o montante arbitrado para discutir e a decisão lhe é desfavorável, aquele dinheiro, aquele depósito se converte em renda para a Fazenda Pública. A decisão judicial proferida em última instância, sem dúvida, extingue o crédito, se favorável ao sujeito passivo, evidentemente, da qual caiba recurso, aí não. Porque se cabe recurso, não é decisão judicial passada em julgado. Ok? Então, o erro está nesse finalzinho. Se cabe recurso, não é decisão judicial passada em julgado, e o que extingue o crédito, de acordo com o artigo 156, inciso 10, é a decisão judicial passada em julgado. E vamos ver o erro da letra E, que tem que estar errada. A moratória é uma hipótese de suspensão, a concessão de medida liminar em mandado de segurança suspende, a isenção suspende não. A isenção, conforme acabamos de ver,
exclui o crédito tributário. Ou seja, a isenção e a anistia excluem o crédito tributário. Certo? Muito bem. Então, a nossa resposta foi a letra... já comentei tanto sobre as outras que já nem me lembro mais, né? Parcelamento, depósito, são hipóteses que suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Nossa resposta, letra B de bola. Ok? Uma vez que essas todas são hipóteses que suspendem a exigibilidade, de acordo com o artigo 151 do nosso CTN. Maravilha. Então, vamos lá, voltando para nós, e o Vitor vai colocar lá a nossa questão número 102. Vocês conhecem o Vitor ou não? O Vitor, eu vou trazer ele de frente às câmeras aqui, mas ele está meio tímido, ainda está meio relutante, mas eu estou convencendo para vocês conhecerem a figura aqui, que nos ajuda tanto aqui no estúdio, o Vitor. Na próxima semana ele já vai vir arrumadinho e tal, que ele pediu para se arrumar um pouquinho para aparecer para vocês, né? O nosso amigo Vitor aqui. Mas vamos lá, o que determina a questão 102? Vamos lá. Marque a resposta correta, considerando as formulações abaixo. Então, primeira afirmativa. O prazo de prescrição de 5 anos da ação para a cobrança do crédito tributário tem como termo inicial a data de inscrição em dívida ativa. Ora, minha gente, vamos lá. O artigo 174 do CTN determina que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva, que é o lançamento para o qual não cabe mais recurso. E não da inscrição em dívida ativa. E muito cuidado, embora o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 6.830 de 80 determina que a inscrição em dívida ativa suspende o prazo prescricional por 180 dias ou até a distribuição da ação, essa suspensão não é aceita pelo STJ, uma vez que prescrição é matéria reservada à lei complementar, pelo artigo 146, inciso 3º, a linha B de bola da Constituição Federal, então a lei ordinária 6.830 não poderia trazer uma hipótese que suspendesse a prescrição. Então, o marco inicial da prescrição é a constituição definitiva pelo lançamento, e ele se interrompe esse prazo nas hipóteses do parágrafo único do artigo 174. O protesto judicial, o despacho do juiz que ordenar a citação e execução judicial que coloque em mora o devedor, ou qualquer ato, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento da dívida, como um pedido de parcelamento, por exemplo. Mas aí é a interrupção do prazo prescricional, do artigo 174, parágrafo único. Certo? Vamos adiante. Então, a primeira afirmativa está errada, porque é contada da data da sua constituição definitiva e não inscrição em dívida ativa. Na segunda afirmativa, o reconhecimento do depósito pelo devedor, se formalizado por ato pelo devedor, se formalizado por ato extrajudicial, não interrompe o prazo de prescrição. Interrompe, sim, está no artigo 174, parágrafo único. Qualquer ato, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento. Voltando para mim, o exemplo mais típico é o pedido de parcelamento. Se o cara está pedindo parcelamento, é porque está reconhecendo a dívida. Certo? Agora, tem que ser ato judicial que coloque em mora o devedor. Mas pode ser extrajudicial aquele que reconhece a dívida. Voltando para questão afirmativa 3. Na hipótese de anulação por vício formal do lançamento anteriormente efetuado, o direito a fazenda pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados da data que se tornar definitiva a decisão que houver anulado. Perfeito. Está lá no artigo 173, inciso 2º do Código Tributário Nacional, um dos marcos iniciais do período decadencial. A data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. Então, a partir daí, novos 5 anos serão cobrados. Ora, a nossa primeira afirmativa está errada, a segunda está também errada, porque interrompe o prazo prescricional, e a terceira está correta, de acordo com o artigo 173, inciso 2º. Então, a nossa afirmativa correta é a letra C. Somente 3 é
verdadeira. Maravilha! Voltando para mim, na próxima aula, encerramos aqui, na próxima aula, continuamos os nossos exercícios a respeito de crédito tributário. Até lá!